Olá, queridos estudantes! Estamos de volta aqui para mais uma aula do IFA. Eu sou o professor Nelson Bezerra, do componente curricular de Física, e eu estou aqui muito bem acompanhado do meu colega... Olá, professores e alunos! Eu sou o professor Paulo Torres de Química e vou estar aqui com vocês também nesta aula. E vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 3, objeto de conhecimentos, impactos da biopirataria para a sociobiodiversidade amazônica. Detalhamento. Políticas locais de conservação da biodiversidade amazônica. Então vamos para a nossa aula. Olá, olha que ambiente lindo que nós estamos aqui, com uma diversidade amazônica, né? Uma biodiversidade amazônica muito grande, né, professor? Exatamente, pessoal. Nós estamos aqui numa área onde aparecem vários animais, pássaros também, você está vendo, que fazem parte da nossa biodiversidade, né? Fazem parte aqui da Amazônia, né? São animais encontrados aqui na Amazônia, ok, pessoal? E nesse cenário, né, que nós estamos nesse cenário exatamente porque nós vamos continuar falando, né, sobre a biodiversidade, né, sobre esses conceitos tão importantes para a preservação do meio ambiente, né, para a preservação da Amazônia, para a preservação em geral aí das florestas, né, no caso, quando se fala na Amazônia e no Brasil também, é muito importante que nós preservamos o meio ambiente e nós vamos iniciar nesse cenário importante para relembrar a você, e quem não relembra, quem não conhece, vai conhecer agora, que é o nosso conceito para a biodiversidade. Então, pessoal, aí está, olha só, conceito de biodiversidade. Então, nós temos aí dois tópicos, né, muito importantes que você deve observar e prestar muita atenção. A biodiversidade é a variedade de vida existente na Terra. Por isso que nós aí iniciamos, né, naquele cenário onde tinha uma variedade grande de animais, né, também tinham árvores, né, a questão da vegetação também faz parte da biodiversidade, incluindo a diversidade genética de espécies e também de ecossistemas. E na Amazônia, essa biodiversidade, que bio vem de vida, né? Então, uma vida muito diversificada é considerada uma das maiores do planeta, abrangindo milhões de espécies de plantas, animais e também micro-organismos. E preste atenção que a manutenção dessa biodiversidade é essencial para o equilíbrio ecológico, o clima e a sobrevivência das comunidades que dependem da floresta. Então, tudo isso está junto, tá? Como é essencial para o ambiente, né? Então, é importante dizer que todos conversam entre si. Mas vamos conhecer, através de um vídeo, um pouco mais sobre a biodiversidade que nós temos aqui no Amazonas. Dê uma olhada. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para falar para vocês sobre biodiversidade. O que quer dizer biodiversidade? Esse termo quer dizer a riqueza e a variedade de espécies que existem em um determinado local. E nós temos propriedade para falar disso, porque nós estamos em um dos maiores e mais ricos biomas do planeta, que é a nossa Amazônia. Aqui nós encontramos inúmeras espécies, desde micro-organismos até animais de grande porte, como a onça-pintada, a capivara e a anta. Temos também outros mamíferos, como o peixe-boi, o boto cor-de-rosa e também a ariranha, que é a nossa onça d'água. Nos répteis podemos citar o nosso grande jacaré-açu, né? Nós temos também a nossa tartaruga de rio, que é o tracajá, e a sucuri, também chamada de anaconda. Temos inúmeros anfíbios, né? Como rãs, sapos e pererecas. Nas aves, é importante falar do gavião real, com a sua enorme envergadura, da beleza das araras e também das corujas. Nós temos ainda uma diversidade de peixes, como o pirarucu, a piranha, o tambaqui, o jaraqui, grandes bagres como pirarara, piraíba, e também temos um bagre pequeno, mas muito temido, que é o candiru. Não só da fauna nós temos riqueza, nós também temos uma diversidade na flora. Podemos citar aí o açaí, o tucumã, a pupunha,
o cupuaçu, a seringueiro, o guaraná, a vitória régia, né, que são exemplos aí de vegetais presentes na Amazônia. Nós também podemos falar das plantas que utilizamos para fins medicinais, como a andiroba e a copaíba. E também temos inúmeros fungos na nossa região, aqueles que já foram estudados e aqueles que ainda precisam ser conhecidos. Olha aí que legal, né? Uma biodiversidade muito grande, falando sobre fungos, que são os micro-organismos, falando sobre vários tópicos ali, você viu plantas, você viu animais, né? Até o candiru apareceu ali. Então é importante entender que todo esse ecossistema, ele está ali unido, né? Trabalhando em conjunto para toda a ecologia desse sistema. Mas existem perigos, né, professor? Existe também essa questão da não conservação, né, desses animais, Sim. desses ecossistemas, que são muito importantes também para a sobrevivência do ser humano, né? O ser humano, ele tem que compreender que ele não vai existir sem esses ecossistemas estarem equilibrados, né? Tem um equilíbrio aí no ecossistema, na fauna, na flora, porque nós todos vivemos nesse planeta e é muito importante a conservação dessa biodiversidade. Então é isso que a gente vai falar agora, essa importância da conservação da biodiversidade amazônica. E aí você vê aí nessa cartela alguns tópicos extremamente importantes para que o planeta continue a ser um local onde mantenha a vida de forma equilibrada, né? Inclusive a vida também dos seres humanos que dividem esse planeta com todos os animais, toda a biodiversidade que nós temos. Olha o primeiro tópico aqui, o primeiro tópico da esquerda, onde você tem o seguinte: garantir o equilíbrio dos ecossistemas e do ciclo dos nutrientes, né, pessoal? A questão do ciclo dos nutrientes com as árvores, nascimento das árvores, né? Porque elas vão gerar tanto nutrientes para os animais, como também para o solo, né? As árvores são de extrema importância nessa conservação da biodiversidade. Nós também temos ali proteger recursos genéticos com potencial para novos medicamentos, cosméticos e alimentos. É importante entender que a nossa flora aqui do estado, né, do Amazonas, nós estamos ainda pesquisando sobre esses medicamentos, quais são os potenciais dessas plantas em tratar diversas doenças. Também tem manter o equilíbrio estável, né, do clima, ali absorvendo dióxido de carbono, né, e regulando a temperatura global, ou seja, quando a gente pega a fotossíntese que é feita pelas plantas, nós temos um processo que tira o dióxido de carbono do ambiente e aí faz com que a temperatura global seja, né, mantida ali estável. Também temos preservar a vida das comunidades indígenas, ribeirinhas, né, e extrativistas que vivem de forma saudável. Então também vem conservar aí toda essa cultura que vem de gerações em gerações. E é importante também, pessoal, ali no final, você vê evitar a extinção de espécies e degradação dos recursos naturais. Essa questão das espécies é muito interessante, porque cada espécie que nós temos aqui no planeta, ela tem uma função básica, né? As espécies foram geradas de forma a deixar o planeta equilibrado. Então, às vezes, quando a gente extingue uma espécie, que de repente pode ser o predador de uma outra espécie nociva, por exemplo, né, a gente está mexendo muito com o meio ambiente, porque a gente vai causar um desequilíbrio muito grande naquela região, né, se a gente não tiver as espécies de forma equilibrada. A gente pode ter uma superpopulação de uma espécie, porque uma outra espécie foi extinta e essa espécie era importante para manter o equilíbrio. Então, essa questão aí da extinção de espécies, muito importante também para a questão da conservação da biodiversidade. E agora, pessoal, a gente vai ter a oportunidade de assistir aqui um vídeo também que mostra quais são as reais ameaças para a nossa biodiversidade, né? Aquelas que podem gerar um desequilíbrio e gerar aí alguns problemas muito graves para a nossa biodiversidade. Então vamos assistir o vídeo aí com atenção. A Amazônia é o coração verde do planeta, mas esse coração está em perigo.
O desmatamento e as queimadas destroem milhares de hectares por ano, liberando gases poluentes e acabando com o lar de inúmeras espécies. A exploração ilegal de madeira, a pesca e a caça predatória reduzem a fauna e ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas. O avanço da agropecuária e da mineração abre feridas profundas na floresta, contaminando rios e expulsando comunidades tradicionais. A biopirataria explora ilegalmente recursos genéticos e saberes tradicionais, roubando riquezas que pertencem aos povos da floresta. As mudanças climáticas e a poluição dos rios enfraquecem a floresta e ameaçam a vida de quem depende dela. Proteger a Amazônia é proteger a vida. Cada ação conta. Olha aí, né? Muitas ameaças, e como vocês viram no vídeo, dê uma olhada, nós temos elencado cada uma delas, que é o desmatamento, queimadas, né? Vai estar ameaçando tudo que a gente acabou de comentar, né? A mata, os animais, a exploração também ilegal de madeira, pesca e caça predatória, né? Existem algumas madeiras que são, né, ali protegidas por lei, também a questão de pesca em determinados lugares, o avanço da agropecuária e da mineração, que necessita, né, de desmatar, também ali, né, está afetando determinadas regiões, afetando lagos, a biopirataria, o uso de comercialização indevida de recursos genéticos e saberes tradicionais e as mudanças climáticas e poluição dos rios. Então, as mudanças climáticas também vão ameaçar essa biodiversidade porque vai aumentar ali a temperatura do planeta como um todo, tá? Muito bem, e olha só aqui ao nosso lado, agora nós temos esse quadro, né? Onde nós vamos ter aqui algumas informações de como evitar, né? De como evitar que esses problemas aconteçam, que nós temos aí políticas locais de conservação, né? Conservação de quem? Conservação, claro, da biodiversidade, que é o nosso foco principal aqui, essas políticas locais de conservação. Veja, o que são então essas políticas locais de conservação? São ações e instrumentos criados pelos governos, claro, e comunidades para proteger, recuperar e usar de forma sustentável os recursos naturais. Então, essas políticas são voltadas aí para a conservação da biodiversidade. Então, são esses instrumentos criados aí pelo governo para que a gente possa ter uma maneira de recuperar, de conservar e também de, claro, explorar de forma sustentável. O que é explorar de forma sustentável? É ao mesmo tempo, se eu precisar desmatar uma certa área, eu já encontro uma outra área em que eu possa replantar, que eu possa fazer a devolução, né, para o meio ambiente daquela mata que eu derrubei, por exemplo, fazendo um replantio de árvores para que eu possa ter a exploração de forma sustentável. Exatamente. Então é de forma controlada, né? Então é importante dizer que aqui não vem cessar de forma, né, a não dar continuidade a utilizar da natureza, mas sim de forma consciente. E as principais políticas, né, e programas do Brasil são, nós temos aí o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, que foi criado pela Lei 9.985 de 2000, e aí ele traz algumas diretrizes, né, que define diferentes tipos de áreas protegidas, como parques nacionais, voltados à preservação integral da natureza. Também traz, né, reservas extrativistas, então existem várias, permitem o uso sustentável por comunidades locais, e as reservas de desenvolvimento sustentável, que combinam a conservação e geração de renda. Muito bem, pessoal. Seguindo adiante, agora nós estamos vendo aí, né, um mapa, né, um mapa, claro, aqui do nosso país, é um mapa do Brasil, mostrando para vocês, marcados no mapa, todas as áreas que nós temos de unidades de conservação. E essas unidades são de conservação federais, ou seja, mantidas pela União. Mas também nós temos, claro, participação
dos estados, né? Porque o Brasil é uma república federativa, como você deve saber, então os estados respondem para a União. Mas a questão da conservação da biodiversidade é uma questão que é responsabilidade de todos, né? Dos municípios, dos estados e da federação. Então veja quantas áreas aí marcadas no mapa que nós temos de unidades de conservação, certo? Nós temos ali, olha, São unidades de conservação federais, então ela vai estar distribuída no Brasil todo. Importante, como o professor estava falando, dizer que nós todos temos que trabalhar em conjunto, tá? Mas nós temos outra política, dê uma olhada. Aí o programa, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMA, né, do Estado do Amazonas, ela coordena aqui no Estado do Amazonas e executa políticas ambientais, tá? Ele vai atuar, dê uma olhada, na gestão de unidades de conservação estaduais. Vocês acabaram de ver as federais, tá? Então, voltando aqui para o nosso estado, né, essa instituição vai atuar nessa gestão dessas unidades de conservação, tá? Em programas de monitoramento ambiental. Ele também realiza o programa Bolsa Floresta, olha aí, que incentiva financeiramente famílias que preservam a floresta. Veja só, pessoal, que nós estamos dando ênfase, né, para o estado do Amazonas, porque é onde está a principal floresta que nós precisamos conservar, né? Você sabe que o mundo, ele foca muito na questão da floresta amazônica, né? Que fica aí espalhada, né, pelos estados do Amazonas, do Pará, Roraima, Rondônia, né? São estados aqui do norte do Brasil, onde estão as principais florestas ainda para conservação, né? É claro que em outros estados brasileiros também nós temos, mas não tão grandes, né, e de grande importância mundiais como a floresta amazônica. A gente também tem, olha só, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, novamente aí focando no estado do Amazonas, onde está concentrada a maior parte da floresta, né? E o que faz, então, esse Instituto de Proteção Ambiental? Ele fiscaliza o uso dos recursos naturais e combate crimes ambientais, né? O IPAAM, quando você pode denunciar o IPAAM, por exemplo, uma queimada, e o IPAAM, ele vai lá fazer o papel dele de fiscalização, né? E também de tentar minimizar aquele problema fazendo essa fiscalização, né? Também a questão das invasões, né? Podem ser observadas pelo IPAAM. Então, o IPAAM tem aí uma grande importância nessa fiscalização dos recursos naturais e os crimes ambientais, né? Queimada, invasão são crimes ambientais que são combatidos aí pelo IPAAM. E ele também tem outra função, né, professor? Concede licenças ambientais e monitora empreendimentos, tá? Então, se você está querendo fazer algum projeto e precisa dessa licença, vá com o IPAAM. Nós também temos aí a instituição que é o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, tá? E aí ele é responsável pela administração das unidades de conservação federais. Então, você já viu até aqui unidade de conservação estadual, unidades de conservação federal, tá? Então, o CMBio aqui, ele é responsável pelas federais. E aí desenvolve programa de educação ambiental e de manejo sustentável, tá bom? Então, é importante entender o que cada uma dessas instituições, desses programas, né, de políticas públicas vão estar nos ajudando a conservar a biodiversidade no estado do Amazonas. Exato, pessoal, né? Porque o foco, né, maior é essa conservação, né? Com esses institutos, tanto federais quanto estaduais, que são importantes aí para coagir, né, para inibir, né, a ação desses crimes ambientais e são muito favoráveis à conservação da biodiversidade. E aí temos aqui mais um para mostrar para você, né? Vocês veem que eles estão enumerados por letras. Já chegamos aí, por exemplo, na letra E, que agora nós vamos ter exemplos de unidades de conservação no Amazonas. Aí nós já estamos voltando novamente para uma questão estadual, né? Você vê agora o mapa, né, aí do estado do Amazonas,
né? E nesse mapa a gente vê aí as áreas que são de conservação, né? As áreas vermelhas são unidades de conservações federais, as áreas que estão em rosa mais claro são terras indígenas, certo? E aí você tem porcentagem, como por exemplo, de terra indígena, a gente tem 27,07% do estado, né? Aqui, olha só. E a gente tem também que as unidades federais são 16,7%, 16,97%. Aí as áreas verdes no mapa são unidades de conservação estaduais, que representam 12,13% de toda a área conservada, né? E também temos, olha só, municipais ainda, que a gente não tinha ainda comentado, mas veja que as questões que são, as áreas que são de responsabilidade do município são muito reduzidas, né? Nós temos aí como responsabilidade municipal apenas 1,13% das áreas que são de conservação, né? Então, nós temos aí no mapa do Amazonas essa divisão entre terras indígenas, unidades de conservação federal, estadual e também municipal. RDS, que é... Vamos voltar lá? Anterior? Muito bem. Nós temos RDS Mamirauá, exemplo de gestão participativa entre governo e comunidades locais. Podemos passar. Nós também temos aí a RDS, né, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, o Amanã, que referência em manejo sustentável de recursos pesqueiros. Também tem a Reserva Extrativista do Médio Juruá, que é a proteção dos rios e geração de renda com produtos da floresta. Então, note que nós temos vários níveis e muitas unidades de conservação espalhadas aí pelo estado do Amazonas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, tá? Então, vamos entender e nos aprofundar mais para conhecer o que seria unidade de conservação. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do planeta. Mas como protegemos tudo isso? A resposta está nas unidades de conservação, áreas protegidas por lei para garantir o futuro da nossa natureza. Nas unidades de proteção integral, o foco é preservar ao máximo, o acesso é limitado e o uso dos recursos proibido. Os parques nacionais protegem a biodiversidade e permitem o turismo controlado, como trilhas e observação da natureza. As estações ecológicas são verdadeiros laboratórios naturais. Só pesquisadores podem entrar. Nos refúgios da vida silvestre, o objetivo é proteger espécies ameaçadas. O acesso é restrito e monitorado. Os monumentos naturais conservam formações únicas da natureza, como cavernas, cânions e cachoeiras. E as reservas biológicas são áreas completamente fechadas ao público. Só pesquisa científica é permitida. Já nas unidades de uso sustentável, o objetivo é conservar, permitindo o uso responsável dos recursos naturais. Áreas de proteção ambiental permitem moradia e atividades econômicas com regras claras de preservação. As reservas extrativistas são espaços onde comunidades vivem da floresta, pescando, colhendo e cuidando do que a natureza oferece. Nas florestas nacionais, é possível fazer manejo florestal sustentável, com replantio e proteção da fauna. Reservas de desenvolvimento sustentável abrigam populações tradicionais que vivem em harmonia com o ambiente. Áreas de relevante interesse ecológico protegem ecossistemas sensíveis, como nascentes ou restingas. Sítios Ramsar são áreas úmidas reconhecidas mundialmente pela importância ecológica. E os parques naturais municipais são espaços urbanos que combinam conservação com lazer e educação ambiental. Essas áreas garantem água limpa, protegem espécies, ajudam no clima e mantêm a vida pulsando, para hoje e para o futuro. As unidades de conservação são um verdadeiro tesouro verde, e protegê-las é garantir a nossa própria existência.
Muito bem, vocês observaram então aí no vídeo, né? Quanta divisão a gente tem, né? Quantos tipos, né? Quantas categorias de unidades de conservação que nós temos aí espalhadas aí na nossa região. Muito bem, pessoal, agora você vê aqui ao lado, veja só, exemplos de projetos e iniciativas locais. Nós temos aí projeto Pé de Pincha, né? Desenvolvido pela Universidade Federal do Amazonas, né? Esse projeto tem o objetivo de conservar quelônios amazônicos com envolvimento comunitário, ou seja, eles envolvem a comunidade, né, para ajudar aí a conservação, principalmente dos quelônios, né, na hora que eles desovam, né, na praia, né, uma ajudinha aí para as nossas tartaruguinhas, né, para chegarem aí nos rios, para poderem se desenvolver, né, já que essa espécie quase foi extinta também pela caça predatória. Inclusive, é importante dizer que, caso você aí na comunidade esteja pensando em fazer faculdade na UFAM, tem vários projetos que você pode estar trazendo para a sua comunidade, e se não tiver um específico para a sua comunidade, você pode estar criando como este projeto que você está vendo, né? Então, de todas as unidades de conservação que nós vimos, né, deu até vontade, a gente estava até comentando que gostaríamos até de morar numa daquelas regiões, coisa linda, rapaz, maravilhoso. Mas vamos dar continuidade, dê uma olhada. Nós temos o projeto também Pirarucu, sustentável do Mamirauá, tá? Que é um manejo controlado da pesca ali do pirarucu. Então note que cada um tem um foco específico. Quantos mais projetos a gente não poderia pensar, né? Temos também aí, olha pessoal, na continuidade, o programa Bolsa Floresta, né? Que é um incentivo econômico mesmo, é uma bolsa em valor em dinheiro para as famílias, para elas ajudarem a conservação da floresta. Famílias que moram na floresta, certo? Recebem o Bolsa Floresta porque eles estariam ali naquela região cuidando daquela floresta, né? Tendo ali o monitoramento daquelas famílias, né? Que vivem do extrativismo e não prejudicam aí a floresta. Tem esse programa aí muito importante que é o Bolsa Floresta. Então é muito importante entender que existem políticas públicas para ajudar, né, a cada vez mais conservar o nosso lugar onde nós estamos vivendo. Nós temos aí o projeto RECA também, que é de Rondônia e Acre, agrofloresta e recuperação de áreas degradadas, tá? Então ali, vários projetos para que a gente consiga cuidar do nosso estado, cuidar do nosso, não só do nosso estado, porque a floresta amazônica, ela ajuda o planeta como um todo, é importante entender isso. Por isso que nós temos que estar todos pela Amazônia, né? Então essa frase aí muito forte, né, professor? Proteger a Amazônia não é apenas conservar árvores, mas garantir a vida, a cultura e o futuro de toda a humanidade. Fica para vocês então aí, pessoal, essa mensagem, né, em que todos nós somos responsáveis pela preservação do meio ambiente, pela preservação da biodiversidade. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos encerrar por aqui a nossa aula e nós vamos nos encontrar aqui numa próxima oportunidade, tá legal, pessoal? Tchau, então, pessoal. Tchau.